Vamos abrir com a guia de Deus, Mateus capítulo 5, continuação do sermão. Mateus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças, os quais nós estamos fazendo essa série, elas se iniciam com uma relação entre Deus e os homens. Mas a partir do verso 7, Jesus nos mostra que a relação, ele entra numa relação entre homens com homens, certo? As 4 primeiras bem-aventuranças vai tratar do ser. Ele fala para nós ser algo. E no versículo 7, Jesus ele trata de fazer, ou seja, quem é, faz, ou seja, quem é cristão tem atitude de cristão. Pois o apóstolo Tiago ele diz o quê? Que a fé sem obras é morta. Logo no início desse sermão, Deus já dá graça de falar que se nós não somos misericordiosos, se eu não sou misericordioso, nós estamos bem longe de Jesus Cristo. Eu não posso ficar muitas vezes apontando quem é salvo e quem não é salvo. Mas uma pessoa que ela tem Jesus Cristo como seu Senhor, uma pessoa que realmente foi salva, ela é misericordiosa, ela anda perto de Jesus Cristo. O que acontece? Quando Jesus Cristo converte o coração dessa pessoa, ele faz essa pessoa ser uma pessoa misericordiosa. Ele faz ela andar com Deus. E às vezes muitas pessoas, por não se envolverem com as Escrituras, muitas pessoas por não lerem as Escrituras, não se aprofundar nas Sagradas Letras, elas não sabem o que é uma pessoa misericordiosa. E muitas pessoas confundem essa palavra. Em Tiago capítulo 2, versículo 13 diz assim: Porque julgamento sem misericórdia se fará com aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. O mundo hoje que nós andamos, o mundo que nós caminhamos, eles pregam diariamente ira, inveja e vingança. Estava vendo, eu sou viciado em YouTube, né? E eu estava assistindo YouTube hoje, mas assim, eu procuro assistir coisas relevantes, né? E eu vi alguns cristãos, uns estavam atacando o nosso presidente, e tinha um ali que ele estava atacando diretamente uma pessoa e xingando, falando que odeia aquela pessoa, e falando isso e aquilo. Eu falei, meu Deus, ou ele não sabe o que é misericórdia, ou ele não está se voltando a Jesus Cristo, ou realmente ele só pegou a classificação de cristão, certo? Nós sempre ouvimos falar aquela famosa frase: eu não tenho dó de ninguém, eu não tenho misericórdia de ninguém, porque ninguém tem misericórdia de mim. Eu falava muito isso, muito, e está errado. Olha o que diz esses 2 versos em Mateus capítulo 6, perdão, esses 3 versos, que é Mateus capítulo 6, do versículo 12, 14 e 15, diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vos perdoará o Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Entenda que Jesus, ele pôs essas bem-aventuranças, ele pôs como um dever cristão, o fazer cristão. A recompensa das bem-aventuranças não é obtida através dos homens, mas sim através de Deus. Se bem-aventurado, feliz, mais que feliz, é a pessoa que é misericordiosa,
Então nós podemos falar logo que infeliz, desgraçado, triste é a pessoa que ela não tem misericórdia. Em primeiro lugar, o que é uma pessoa misericordiosa? O que é ter misericórdia? Essa palavra ela surge do grego, que ela vem de origem hebraica, do aramaico também, né? E ela não tem uma tradução real do pé da letra. Ela não tem como ser traduzida em uma palavra só, né? Ela não significa apenas simpatizar com o outro, simpatizar com alguém. Ele significa, na verdade, ter a capacidade de entrar em outra pessoa, até que virtualmente podemos ver com os olhos dessas pessoas, ouvir com os seus ouvidos, sentir com a pele dessa pessoa. Literalmente, essa palavra quer dizer você entrar dentro da outra pessoa, você ter empatia pela pessoa, vai mais a fundo que empatia. É você ver alguém passando fome e dar o que comer. É você ver alguém sentindo sede e dar o que beber. Esses dias atrás, até houve uma certa discussão aqui em casa por causa disso. E Deus me corrigiu. Deus me corrigiu porque eu fiquei preocupado que nós estávamos passando certa necessidade e nós doamos certa alimentação para determinadas pessoas. E eu tive uma atitude egoísta, uma atitude bem egoísta. Por quê? Porque o mesmo Deus que nos supre, Ele deseja que nós dividimos com nossos irmãos. E eu achei que ia faltar. E assim Deus me corrigiu. Nós sentimos como Deus fala conosco. Que o mesmo Deus que sempre nos supriu todos os dias, só porque nós dividimos com nossos irmãos, significa que vai faltar para nós? Não, não vai faltar. Então nós temos que ter o exemplo de misericordioso da mesma forma que Jesus foi misericordioso. Ele curou enfermos, ele abraçou crianças, ele foi amigo de pecadores. Ele não andou igual pecadores, mas ele foi amigo de pecadores. Quando nós vemos em João que ele relata que Jesus estava fora do templo e chegou uma mulher pega em adultério, Jesus ele poderia apedrejar ela. Mesmo assim não, ele teve compaixão daquela mulher. Isso é misericórdia. Isto é o que a maioria das pessoas não fazem. Elas não têm misericórdia uma das outras, elas não entram no corpo uma das outras. Elas só pensam que estão tendo misericórdia uma das outras, mas elas não estão tendo misericórdia uma das outras. Paulo em Coríntios, em 2 Coríntios, diz que quando nós estamos socorrendo o aflito, isto é graça de Deus, é um dom de Deus em nossas vidas. Assim somos mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, ninguém nasce misericordioso. Ninguém nasce misericordioso. Jesus não está falando de alguém que nasceu assim, aquela pessoa misericordiosa. Não. Davi, quando ele ora no Salmo 51, no versículo 4, ele diz assim: sei que sou pecador desde quando nasci. Sim, desde quando concebeu minha mãe. Em outras traduções, em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui achado. E o próprio Deus, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, desde a sua meninice. Ninguém nasce bom, ninguém nasce misericordioso. É necessário uma obra redentora em Cristo Jesus, no coração, na mente dessa pessoa, no coração de cada um de nós. Há vários aspectos para demonstrar misericórdia. Primeiro aspecto: misericórdia deve ser estendida à alma das pessoas. Às vezes nós choramos por um estado material, um estado financeiro, uma condição visível,
e esquecemos que o mais importante é a alma do ser humano. É permanecer em Cristo Jesus. Nós temos que ter compaixão pela alma das pessoas. Compaixão. Muitas das vezes nós choramos por alguém que se foi, que morreu. Eu vejo isso diariamente. Mas se essa pessoa está em Cristo Jesus, se ela é uma nova criatura, se ela foi uma nova criatura aqui na Terra, né, de criatura passou a ser filho de Deus, nós não precisamos chorar, nós vamos chorar por saudades. Mas não é um adeus, é um até logo. Nós encontraremos com essa pessoa em glória. E nós esquecemos disso diariamente. Esquecemos que o material é o menor de tudo. A alma é o que mais importa. Pois quando é o que Cristo Jesus disse na sua palavra, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas tenha medo daquele que, além de matar o corpo, tem o poder de lançar a sua alma para o inferno. O segundo aspecto é cuidado com a falsa misericórdia com o pecador. Isso é muito importante, isso é muito sério. Quem tem esse tipo de misericórdia são os famosos pregadores coaches. Eu acho que toda pregação eu falo dos coaches aqui, mas é necessário falar. As pregações de hoje em dia, elas têm um aspecto de: eu não vou falar do pecado dessa pessoa porque ela já está tão ferida, ela já está tão machucada, né? Tadinho dessa pessoa. E não é isso que Cristo Jesus nos ensina. Cristo, quando ele veio ao mundo, eles estavam debaixo de um jugo romano. Aquele tempo era terrível, mesmo assim ele pregou a verdade, ele falou a verdade. Ele falou a verdade para o povo. Se vocês forem ler o Sermão da Montanha, se vocês pegarem para ler os sermões de Cristo Jesus, toda a sua trajetória da sua vida, muitas pessoas abandonaram ele, porque muitos diziam que o sermão dele era pesado. E está escrito que nós temos que seguir o nosso Senhor e Salvador. Hoje em dia nós não podemos falar nada, absolutamente nada contra o pecado, nada, pois nós podemos ferir o coraçãozinho das pessoas. E está errado, isso é uma falsa misericórdia. Deus não está nisso. Se alguém está indo para o abismo, nós deixamos essas pessoas cair ou salvamos ela? Se nós vemos uma casa pegar fogo, nós chamamos um bombeiro, tentando salvar essas pessoas que estão nessa casa, ou deixamos elas dormindo porque elas não podem acordar? Não, nós salvamos essas pessoas. É exatamente essa ilustração que Jesus Cristo faz. Está vindo um mal terrível por aí. Um mal terrível. A ira de Deus está vindo por aí. Muitas pessoas estão falando que vai tardar, não vai acontecer. Não, vai acontecer sim. E se nós não avisarmos que essas pessoas estão debaixo de um jugo do pecado, nós seremos cúmplices com elas. Deus nos cobrará isso. Terceiro lugar, tenha misericórdia, cuidado com os nomes das pessoas. Olha o que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 13 ao 14. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tragam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Não há nada mais letal do que o veneno que sai da boca de uma cobra. Nada. Já viu aquelas pessoas que, quando elas morrem, tem que comprar um caixão para elas e para a língua? A Bíblia sempre trata disso. Nós vamos ver no decorrer aqui. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito,
sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e salgada da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus fala isso. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19. As 6 coisas que o Senhor odeia. A palavra que odeia, em algumas traduções, você vai pegar como aborrece. É pior do que odiar. Tá? E 7 coisas que ele detesta. Em outras traduções, as 6 coisas que o Senhor abomina. E as 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Em sexto lugar, a testemunha falsa que espalha mentiras. E em sétimo lugar, o que o Senhor abomina, sua alma abomina, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Vocês percebem que de 7 coisas, as 3 dessas 7 coisas tudo provém da língua, da boca mentirosa, a pessoa que fala mal dos irmãos, falsa testemunha. Quando alguém vive falando mal das pessoas, a primeira coisa que vem na minha cabeça, a primeira coisa que eu aprendi que vem na minha cabeça é: essa pessoa fala mal de mim. Essa pessoa fala mal de mim. Foi a primeira coisa, eu aprendi isso desde criança. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Eu tenho que tomar cuidado. E eu não estou pregando sermão só para vocês, não, é para todo mundo, para quem está nos vendo agora, para mim também. Para mim. Tá? Louvado seja Deus. Quando nós temos que tomar muito cuidado, que um dos motivos que as pessoas não têm misericórdia uma das outras, elas falam mal uma das outras, é porque elas são orgulhosas, muitas das vezes invejosas. Vou contar uma história rapidinho. Eu lembro quando eu estava em Guarulhos ainda, eu não tinha nada. Nada. Mas eu lembro que aconteceu um burburinho, né? Um comentário entre nossa roda de amigos, e falava que ciclano tinha inveja de mim, e eu falava: mas meu Deus, eu não tenho nada. E um dia alguém me falou: entenda uma coisa, as pessoas não têm inveja de você pelo que você tem, é pelo que você é. E você começa a fazer comparação de pessoas, às vezes as pessoas têm inveja de você porque você conversa bem, porque você faz amigos, porque às vezes seu sorriso é bonito,
porque isso, é coisa mínima. A inveja surge do nada, é uma coisa maligna que mata pessoas. Mata pessoas. Literalmente mata pessoas. Outra observação, muitas pessoas, pessoa que vive, vocês podem observar, pessoa que vive falando mal dos outros, ela não tem espelho em casa. Ela não tem espelho em casa, ela não olha para ela. É porque eu já vi isso? Não, experiência própria. Experiência própria. Você começa a recordar muita coisa aqui, eu comecei a recordar muita coisa, eu falei, meu Deus, às vezes nós apontamos o dedo para o nosso irmão e nós fazemos pior. Igual ou pior do que ele. Eu marquei alguns pontos aqui, Deus deu graça de marcar. Primeiro ponto é, um misericordioso, ele cobre o pecado do seu irmão. Ele não sai falando por aí dele. Segundo ponto, cuidado com a acusação. Cuidado. Olha o que diz em Levítico 19, 16 ao 18. Não espalhe, isso aqui é a lei de Deus, tá? Pentateuco, a lei de Deus, 5 livros de Moisés, tá? E Jesus não veio abolir lei, não, ele falou para nós cumprir. Olha o que diz: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. O que Deus está querendo dizer assim? Quando ele fala eu sou o Senhor, ele está selando, isso aqui é perpétuo, acabou, não tem balela. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Depois eu entro nessa parte aqui. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Cadê? Lembrei. Tempo atrás, foi ano passado, lógico, né? Foi ano passado, comecinho do ano passado. Não vou citar nome, deu um burburinho na nossa família e vieram pedir minha opinião. E eu falei, não vou entrar no meio. Se viram vocês aí. Aí a pessoa insistiu. Pô, qual é a sua opinião? Eu falei, minha opinião é o seguinte. Se a primeira pessoa que começou a fazer essa picuinha aí, de falar mal dos outros, a primeira que escutou e tivesse parado e falado assim, cala a boca, para de falar, não teria dado esse rolo inteiro. Porque durante muito tempo ficou essa picuinha, essa converseira. E é o que mais acontece entre os irmãos. Falta de misericórdia, automaticamente as pessoas falam uma mal das outras. Se juntam para falar uma mal das outras. No churrasco que nós fomos, nós estávamos conversando lá, né? Assim, e nós comentamos que na nossa família você pode falar de tudo, menos de Deus. As pessoas não perdem mais tempo falando de Deus, não abrem mais uma Bíblia para conversar das coisas de Deus, dificilmente. A conversa de dia é falar mal do vizinho, é falar mal do irmão, é falar mal da irmã, é falar mal do pai, da mãe, sabe? E as pessoas não falam mal com aquelas piadinhas na brincadeira, sabe? Tem sempre aquela, fulano faz... Não, eles falam mal na maldade mesmo, é maldade no coração. Maldade. Acho que foi dezembro ou novembro do ano passado. O pastor Rodrigo ele fez um sermão sobre falso testemunho. Sermão sobre isso. Ele mostrou relatos. Há várias pessoas que cometem suicídio por causa da língua dos outros. Várias. Vou relatar uma coisa aqui. Carol deve saber. Não sei se a minha mãe sabe. Mas em Guarulhos, quando eu estava em Guarulhos, o tanto de coisa que inventaram sobre mim. Eu não estou dando mais de coitado, mas o tanto de coisa que inventaram sobre mim, eu queria saber de onde as pessoas tiram essa ideia. Porque o tanto de coisa que inventaram, o tanto de coisa que alarmaram por aí, não está escrito. E a minha vontade era tirar a vida. Essa era a minha vontade. Porque a pior coisa que existe é cristão fofoqueiro. É a pior coisa que existe.
Esses tempos atrás eu estava aqui fazendo um estudo, né, que nós entramos no estudo do Pentateuco, né, estamos até postando no Instagram, e o irmão me mandou mensagem. E esse irmão me contou um segredo, e ele é pregador, prega em Guarulhos inteiro, ele me contou um segredo, ele falou: irmão, ora por mim, e por favor não conte para ninguém, esse segredo vai morrer comigo, esse segredo morrerá comigo. Porque imagine se eu falar: não, vou falar só aqui um pouquinho, vou falar só aqui. Quando eu menos espero, o Birigui inteiro já está sabendo, Guarulhos já está sabendo, São Paulo já está sabendo. E muitas pessoas cometem suicídio por causa que as pessoas vivem falando mal uma das outras. Êxodo 23, versículo 1. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo testemunha mal intencionada. O reverendo Hernando Dias Lopes, eu escutando um sermão dele, escutando ontem, né, quando eu estava fazendo esse sermão, ele falava assim: sabe quando nós cometemos esse pecado de falta de misericórdia, de falar mal dos outros, falar contra o nome das pessoas? É quando nós diminuímos os valores dos nossos irmãos e achamos que nós somos mais dignos do que eles. Nós não somos mais dignos do que ninguém. Se nós temos graça hoje é porque Deus teve misericórdia de nós, porque Deus foi compassivo conosco. Eu olho para o meu passado e ao fazer esse sermão, ao escrever tudo isso aqui que nós lemos, eu comecei a olhar para o meu passado e falei: quem sou eu para falar mal de alguém? Quem sou eu? Quem sou eu para citar o nome de fulano, de ciclano? Quando nós nos achamos mais superiores que as pessoas, nós achamos que nós somos Deus, que nós somos perfeitos. E mal nós sabemos que daqui 1 hora, 2 horas, nós podemos escorregar, podemos cair. É como Pedro falou. Jesus falou para ele: Pedro, tu vai me negar. Ele falou: não, Senhor, ainda que todos te neguem, eu sou melhor. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Eu sou melhor que os 11. Eu sou melhor que todos. E é isso que nós fazemos todos os dias. Nós achamos que nós somos melhores do que as pessoas. Nós achamos que só porque nós falamos em língua alguma vez, sentimos uma presença, um arrepio nas costas alguma vez, tivemos alguma revelação, que eu creio em revelações, tivemos alguma coisa ou outra, nós achamos que somos melhores que os outros. Isso é nada mais que graça de Deus, misericórdia de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Terceiro ponto: cuide de quem está ferido. Foi até aconteceu umas situações engraçadas esse tempo atrás. Enfim, não tem como citar nome, mas essa pessoa falou determinadas coisas para mim que eu tinha como rebater. Mas no fim das contas eu vi que essa pessoa estava ferida, ela estava falando aquilo por angústia, por aflição, e ela falando, ela começou a chorar, essa pessoa. E para que eu iria ferir essa pessoa mais do que ela já estava ferida? E muitas das vezes nós fazemos isso, alguém rebate, nos xinga ou nos humilha e nós queremos evitar, mas nós somos cristãos, nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo, querendo ou não, nos faz uma pessoa mais centrada, nos faz uma pessoa mais equilibrada, nos faz estar debaixo de Deus, segurando na sua graça. Então, cuidado para não ferir quem já está mais ferido. Uma observação, quando Jesus fala, quando você vê alguém em determinado pecado ou em determinado erro, né, repreenda-o. Se esse teu irmão ouvir, ganhaste o teu irmão. Não vou falar que a tradução está errada, eu acho muito feio falar, não, traduzir errado. Eu não sou nenhum exegeta, nenhum, como posso dizer, o melhor homem que faz as traduções da Bíblia, não.
Mas a tradução ali, quando fala repreenda, o que dá para entender é quando alguém quebra o braço e você quebra algum osso, alguma parte do corpo, e você pega com cuidado e você cuida do osso daquela pessoa até se renovar, até ficar melhor. É com cuidado essa repreensão que Jesus fala, né? Imagina se Jesus chegasse para Pedro e falasse para ele: Pedro, eu te avisei que você ia me trair, eu não falei para você que... Não, ele falou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Nós temos que entender que Jesus ele era manso e humilde de coração. Não era manso aquela pessoa que corre de tudo, não. Ele sabia a hora certa de repreender, ele sabia a hora certa de falar. Mas pode ter certeza que nunca você vai ver nas escrituras Jesus massacrando alguém que já está ferido, alguém que já está machucado. Ele veio para salvar o mundo. Nós somos a representação dele aqui na terra. Quarto ponto, não vou me estender. Seja misericordioso com quem te persegue. Eu errei aqui. Seja misericordioso com quem te persegue. Jesus, no alto da cruz, crucificado, humilhado, já tinha sofrido toda a sorte de chibata ali antes de ir para a cruz, sangrando. Ele poderia muito bem ter mandado uma legião falar: Pai, não tem jeito não, mata todo mundo. Mas não, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, mesmo as pessoas massacrando ele. Estevão também. Estevão foi apedrejado. Paulo segurava a veste de quem apedrejava Estevão. E o escritor, o autor de Atos dos Apóstolos, qual é Lucas, ele conta que Estevão olhou para os céus e falou: Senhor, não lhes impute esse pecado, mesmo que não sofrer humilhação, mesmo que não sofrer perseguições, perdoa, tenha misericórdia da pessoa, porque a mesma misericórdia que Cristo teve por nós devemos ter pelas pessoas também. Em Romanos capítulo 12, versículo 20 ao 21 diz: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vence o mal pelo bem. O quinto ponto, e último: misericórdia é perdoar. Quando você perdoa alguém, quando você tem misericórdia de alguém que te fez um mal, você livra essa pessoa e se livra também. Você deita na cama tranquilo, você dorme em paz. É como o salmista fala: em paz eu me deito. Você se deita em paz e fala: eu não devo nada para ninguém. Mesmo sofrendo perseguições, mesmo alguém te afligindo, você deita na cama e fala: eu perdoo essa pessoa. Não guarde mágoa, não guarde ofensas, não guarde coisas dentro do seu coração, dentro da sua mente. Isso só leva à perdição. Quais são as razões para sermos misericordiosos? Primeiro, quando Deus te criou, quando Ele me criou, Ele nos fez para andar em boas obras. Em segundo lugar, quando você é misericordioso, você revela o caráter de Deus. Em Lucas 6,36 está escrito: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, Pai Celeste, é misericordioso. Se você não tem uma relação com Deus, muitas vezes é difícil ter misericórdia das pessoas. Em terceiro lugar, quando você exerce misericórdia, você está agradando o coração de Deus. Como assim, Uriel? Olha o que está escrito em Hebreus 13:16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Bonito isso. Isso é muito bonito. Porque nós passamos lendo a Bíblia, eu falo de mim, eu leio a Bíblia todos os dias, glória a Deus. Leio a Bíblia todos os dias, mas nós deixamos coisa passar. E às vezes nós olhamos um versículo, se nós pegar 2 versículos, ou um contexto, sei lá, o que está falando sobre dons, o que o Salmo 1 está falando, o Salmo 2, e nós meditarmos, o Senhor faz isso destacar na nossa mente. Por isso que é bom meditar na palavra de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 4, diz acerca do Cornélio, diz assim: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
Em Tiago, fala que nunca quando aparecer alguém fala assim, não, vai em paz que o Senhor vai te abençoar e vai te dar de comer. Isso é errado, isso é pecado. E que você tenha um copo com água, entregue para o teu irmão, entregue. Até engraçado, não estava lembrando do dia do café, como ele não aceitou o café, né? Saiu xingando, mas era o que nós tínhamos para dar. Em quarto lugar, estou acabando já. A razão de ser misericordioso. Em quarto lugar, um dia daremos conta diante de Deus por todas as nossas obras. Por isso que nós devemos ser misericordiosos. Não é que nós fazemos obras misericordiosas para ser salvos. Nós fazemos obras misericordiosas porque nós já somos salvos. Deus dará recompensa, está escrito, dessas obras. Está escrito em Hebreus que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele recompensa todos aqueles que se voltam para Ele. Conclusão: por que ser misericordioso? Porque todos aqueles misericordiosos, toda pessoa que vê com os olhos das outras, sente o que a outra está sentindo, ela receberá misericórdia naquele dia. Quem são as pessoas felizes? São os misericordiosos. O que Jesus está dizendo aqui é: quão feliz é o homem capaz de entrar em outras pessoas e sentir como elas sentem, ver como elas olham, pensa como essas pessoas pensam. Porque quem pode identificar-se deste modo com os outros, verá que os outros farão o mesmo com ele, e saberá que isso mesmo é o que Deus fez por ele em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que fica a pergunta aqui? Você tem misericórdia das pessoas? Será que eu tenho misericórdia das pessoas? Você tem compaixão do seu próximo? Você fala mal do teu irmão? Será que nós vivemos falando mal do nosso irmão ou nós oramos por ele? O mundo é melhor porque você existe? O mundo é melhor porque eu existo? Será que por onde eu passo eu sou o sal da terra e luz do mundo? Eu aprendi muito fazendo estudo desse pequeno versículo. Deus deu graça de corrigir muita coisa. Que a partir de hoje, nessa virada de 2022, dia 5/1/2022, nós possamos ter uma vida misericordiosa na presença de Deus. Não condenar mais os nossos irmãos, não falar mal mais dos nossos irmãos, mas nós orarmos por eles. Orarmos por todos eles. Porque nesse exato momento, eu creio que Deus está abrindo nossos olhos. Abra seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra que Deus nos dá, guardemos dentro do nosso coração. Deus seja louvado.